Então, eu sou advogada Andressa Ferronato, sócia do escritório, atuante há 10 anos aí na área civil, empresarial, do consumidor, e recentemente me especializei em direito notarial e registral. Tá, eu sou a Vitória Vielgugel, eu sou advogada. Eu tô na FT já há 7 anos, mas como advogada é um pouco menos. Então, mas conta tudo no mesmo bolo. E hoje eu sou especialista em direito tributário, mas a minha área de atuação é em cobranças e execuções. Meu nome é Kelly Santin Ramos, eu também sou advogada, um pouco menos que a Vitória da FT. Estou na área há 5 anos, minha especialização é em direito contratual, mas hoje a gente atua em direito, principalmente em questões de direito empresarial, do consumidor, civil, muitas demandas extrajudiciais também. Eu vou falar um pouquinho sobre a advocacia imobiliária extrajudicial. Então, aqueles procedimentos de desjudicialização nos procedimentos de regularização de imóveis. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acredito que hoje em dia é um grande nicho de mercado e a todo momento a gente vê saindo provimentos, seja sobre uso capião extrajudicial, seja sobre inventário extrajudicial. Recentemente, tivemos aí, então, dia 11 de setembro, saiu o provimento número 150 do CNJ, muito importante, trazendo a regulamentação do procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial, impactando diretamente nos escritórios de advocacia. Porque a gente tem vários procedimentos que a gente pode fazer via cartório, que são aquelas parcerias entre o advogado e os cartórios. Cartórios, eu digo tabelionato, registro de imóveis. Então, o advogado ele é imprescindível, ainda que nessas atividades extrajudiciais. Então, o requerente que tem lá um título e quer buscar os seus direitos, ele vai precisar contratar um advogado de confiança, vai ter que, para esse advogado que vai instrumentalizar esse documento para levar para o cartório, o tabelionato, o tabelião vai lavrar uma ata sobre o assunto específico que o cliente tiver direcionado, e isso vai ser levado posteriormente para o oficial registrador. Tu tá querendo me dizer é que mesmo para um negócio que não inclui sei lá, o tribunal, eu vou precisar do advogado? Precisa do advogado. A legislação pede que o advogado acompanhe. Na verdade, hoje em dia, como o tabelião ele tem fé pública, quando você leva lá o título com todos os documentos que instrui, o tabelião ele vai poder, inclusive, fazer uma audiência com as partes, ele vai notificar a parte contrária. Faz uma audiência e ele lavra isso numa ata notarial, que é um documento público dotado de fé pública, e essa ata notarial que vai junto com todos os documentos, então, ser levada a registro posteriormente. Então é muito mais fácil ele fazer um procedimento mais rápido. É mais rápido. Porque hoje, pensa assim, um tabelião tem o quê? Vamos lá, as demandas para um tabelião avaliar e finalizar é muito menor do que os processos que o juiz tem. E um juiz ainda ele tem assim, requisitos de processos em que são mais urgentes do que outros. Por exemplo, entre uma ação de alimentos, né, e um usa-capião, ele vai pautar, ele vai dar prioridade para a ação de alimentos. Né? Tu tem outra coisa, né? Que o rito é muito mais célere. Tipo, ele é muito mais. Não tem uma fase de. Menos oneroso. Tu tem uma fase de instrução muito menor, porque, de fato, vamos dizer, entre aspas, tu não tem uma fase de instrução. Tem sim a notificação, impugnação, prova contrária, mas tudo de uma forma bem reduzida e mais célere. E assim, com a pandemia, a gente veio aí a lei 14.382, em junho do ano passado, já trazendo a previsão da adjudicação compulsória extrajudicial, que eu vou chegar, que é um tema bem fácil, de fácil acesso para quem está ouvindo, porque é aquele famoso contrato de gaveta. Então, assim, já tinha essa previsão, mas o procedimento ele não estava regulamentado. E agora, então, com o provimento 150 do CNJ, que saiu agora dia 11 de setembro,
o procedimento foi regulamentado. Então, tu quer me dizer que contrato de gaveta agora vale? Tipo, antes valia também. Sempre valeu, só que antes dessa previsão, tu tinhas que necessariamente acionar o judiciário caso tu esbarrasse em algum obstáculo para escriturar o teu imóvel. Por exemplo, tem lá um contrato com promessa de compra e venda, de mútuo, de cessão de direitos, e ele está lá na gaveta até pagar o preço integral daquele determinado imóvel. E aí, quando você resolve levar esse título para escriturar, o vendedor ele se nega a transferir, ou ele está em lugar incerto e não sabido, ou então, se a pessoa jurídica, que é vendedora, já encerrou as atividades. E aí, então, com essa negativa, que, embora possa ser até uma mensagem de WhatsApp levada para o tabelião lavrar de novo, aquela ata notarial... Uma mensagem de WhatsApp? Pode. A questão do print é controversa por conta de que hoje há aplicativos que podem simular a situação do print. Então, a ata notarial que vai ter que vai ser aquela dotada de fé pública, vai ser aquela que você leva o celular lá, entrega para o tabelião, e o tabelião vai redigir. Ele literalmente vai dizer assim, ó, o número tal mandou a seguinte mensagem em tal horário. O número tal respondeu. Não existe controvérsia sobre ele. Vale tipo contrato. Ele vai valer como prova. Ele é uma prova. Todo contrato tem valor. E nós vamos chegar lá também. Mas a principal questão é para aqueles contratos que não prevêem, não tem uma cláusula de arrependimento expresso lá, exercitável, porque esse é um requisito já que a legislação está trazendo, que tem que estar atento. Então, se esse contrato não tem lá, ou é retrovenda também, né? Sim. Que aí me ajuda aí, que é da tua parte. A retrovenda é um outro instituto, por exemplo, assim, ó, eu vou dar um exemplo. Bom, eu tenho um imóvel, né? Eu quero vender para Vitória, tá? Só que assim, ó, a gente pactou que a gente vai vender por um preço um pouquinho abaixo do valor de mercado dele, tá? Então, o que eu faço? Eu posso instituir uma cláusula de retrovenda, ou seja, eu digo para a Vitória, estou te vendendo isso, mas eu posso, do meu interesse, pedir para que tu revenda novamente para mim esse imóvel, tá? Então, assim... Obrigado... Então, a lei, ela estipula um prazo, tá? Em 3 anos, tu pode exigir que ela te venda o imóvel pelo mesmo preço que eu vendi para ela. Então, assim, tem algumas condições que a própria legislação institui também. Porque, geralmente, esse tipo de condição, ele é aplicado, por exemplo, numa venda com preço menor de um valor de mercado, né? Justamente porque... para que a parte não efetue a compra a fins de investir e tudo mais, né? Tu condiciona. Tu tem um prazo ali, se, por exemplo, eu me arrepender, né? Eu vi que realmente não foi né? Não deveria ter vendido, eu posso executar essa cláusula de retrovenda e pedir para ela revender de novo para mim, pagando-se o preço que eu pedi, eu exigi na época. Se existir essa cláusula, é um empecilho para conseguir essa adjudicação compulsória de forma extrajudicial. Por isso que a gente fala, todos os contratos são importantes. Né? A gente não pode desmerecer, embora sim, por exemplo, a questão dos contratos, né? Tu transfere a propriedade, tu consegue fazer o registro lá na matrícula através de uma escritura pública, né, salvo ali as especificações da própria legislação, por exemplo, um contrato, um bem com um valor de mercado menor a 30 salários mínimos, a lei diz que tu pode ir no registro de imóveis com o contrato que tu firmou e registrá-lo no teu nome. Nos demais casos, obrigatoriamente, tu precisa de uma escritura pública, né? Então, assim, por isso que a gente não pode desmerecer o contrato, mas a gente também tem que cumprir com os requisitos que a própria legislação fala acerca de transferências de propriedade e tudo mais. Nesse caso da questão da adjudicação compulsória que a Andressa fala, é assim, ó, firmou o contrato, mas não conseguiu fazer escritura pública por algum motivo. Seja por motivo de ausência, incapacidade civil do vendedor, extinção da pessoa jurídica ou pela própria negativa do vendedor. Antes a gente precisava demandar em juízo e hoje não, então é pela via de cartório.
Você procura lá o seu advogado com a prova da quitação, que é muito importante ter a prova da quitação. Pode ser o comprovante de depósito, né? Mas a prova da quitação é essencial. E o vendedor ele vai ser notificado via cartório pelo tabelião e ele vai poder apresentar a impugnação. E essa adjudicação compulsória só não vai se concretizar se ele tiver argumentos contundentes, fundamentados em prova contundente, senão... O cara não quis assinar, eu quero o bem que é meu e eu paguei, e é isso aí. Nada mais é do que o comprador forçando o vendedor a transferir a propriedade. A negativa que fala não é só simplesmente o próprio vendedor falar assim, não, eu não quero te transferir imóvel, né? Por exemplo, assim, bom, pensa no comprador que está vendendo todos os bens aqui no Brasil para ir morar no exterior. Aí ele faz um contrato, né, com a pessoa, um contrato de promessa de compra e venda, a pessoa paga ali o valor parcelado e no momento em que precisa regularizar a transferência para o comprador, ele não está aqui, ele não tem previsão de quando vai voltar e se vai voltar para fazer isso. Então, o que a gente pede para o juiz? Suprir o ato ante a ausência dele. Né? Então, claro, agora tudo isso é possível fazer de maneira extrajudicial. O tabelião ele pode lavrar uma ata dessa dificuldade de contato com o vendedor, com o cedente. Eu acredito que talvez hoje em dia, por exemplo, até a maioria faz transferência bancária, né? O próprio comprovante de transferência bancária do valor já é a comprovação de que tu efetivamente pagou determinado valor, né? A gente não consegue... Observando o que está previsto no contrato. Isso, também. Exatamente. Mas essa questão aqui seria da adjudicação compulsória, ele não se enquadraria nessa hipótese, né? Porque o que acontece? Bom, se o vendedor não pagar, se o comprador não pagar, desculpa, aí o vendedor tem um justo motivo, inclusive, para rescindir o contrato e desfazer o negócio, cobrar as penalidades do contrato, né? Não caberia adjudicação compulsória de jeito nenhum, né? Caberia, talvez, ali uma emissão de posse, alguma coisa nesse sentido, se o comprador estivesse na posse provisória do imóvel e tivesse, se recuse, enfim, a sair. Aí caberia um outro instituto, daí esse sim teria que se passar pelo crivo do Poder Judiciário, porque é um litígio, né? As questões extrajudiciais, elas são mais pautadas, assim, na falta de litígio, por exemplo, um uso capião, né? Desde que tu cumpra os requisitos que tu intime e notifique os confrontantes, coisas nesse sentido, até mesmo o próprio proprietário do imóvel, né, que conste no documento, tu pode fazer de imóvel, isso, também. tu pode fazer tudo extrajudicial. Agora, no momento que começa um litígio muito mais complicado... Porque que nem assim, o uso capião, né, um dos requisitos é a posse mansa e pacífica da coisa. Então, tipo assim, tu é o dono do imóvel e eu fui lá e botei a minha casinha. Tô há 20 anos lá com a minha casinha. Tu nunca foi no imóvel. Tu nunca esteve lá. Tu nem sabe que eu existo lá. E eu tô há 20 anos e todo mundo ao redor sabe que eu sou a dona. Acha que eu sou a dona. Então eu chego perante o tabelião e simplesmente digo, eu sou a dona. E não o Vanassi. Que eu sou a dona porque todo mundo sabe que há 20 anos eu tô aqui. E o Vanassi nunca veio aqui, nunca cuidou da plantação, nunca cuidou da casa ou o que seja do terreno. E aí? E é até importante falar, então, da diferença entre esses dois institutos. Que a uso capião, ela é um meio de aquisição originário. E já a adjudicação compulsória, ela deriva dessa relação entre partes. Então, ela deriva de um contrato, ela deriva de um negócio jurídico firmado entre as partes. E a uso capião, não. Ela é um meio originário de aquisição. É como a Vitória acabou de explicar, entra nesse foco de que, tipo, ninguém sabe que eu existo. Eu estou lá usando aquela terra, eu não tenho relação jurídica com a parte. É que, vamos dizer assim, a posse originária é como se eu fosse o primeiro dono. É o primeiro dono, não tem eu me tornei o primeiro dono do negócio. É tipo... Essa questão aí de compra e venda de imóveis, tá? Hoje em dia, não existe mais confiança no fio do bigode, né? A gente fala, ninguém compra um imóvel sem fazer, no mínimo, um contrato. Por quê? Porque é num contrato que ele vai instituir uma relação jurídica de confiança entre as partes. É ali onde tu vai indicar e informar todas as partes envolvidas, tá? Porque eu posso ser possuidora de um imóvel, como eu que está vendendo, né?
ou eu posso ser a legítima proprietária, ou seja, o meu nome consta lá na matrícula do imóvel como sendo a proprietária, né? Só que então a lei exige diversos requisitos para que isso ocorra. Por exemplo, a questão da anuência. Bom, eu sou casada, eu preciso da anuência do meu cônjuge para fazer a validação dessa venda. Quem compra também, né, vai comprar sozinho, vai comprar com outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso ter, qualificar exatamente e detalhadamente todas as partes envolvidas, tá? Tanto os vendedores como os contratantes, eventuais anuentes, eventuais terceiros garantidores, eventuais terceiros que precisam fazer a validação ou a liberação de alguma garantia que existe. Tudo isso eu preciso incluir no contrato. Primeira coisa, partes bem qualificadas. Tá. Segundo, especificar exatamente o objeto do contrato. Bom, é a compra e venda de um terreno urbano, de um terreno rural, de um terreno com benfeitorias, de o que a gente está fazendo de venda. É um apartamento, esse apartamento possui mobília, possui box, possui quantos imóveis estão sendo registrados nessa compra e venda. Tudo isso a gente precisa delimitar bem certinho. Tá? Terceiro ponto, preço, né? Não existe a compra e venda sem a gente ajustar um preço. A gente não pode fazer, inclusive a própria lei veda a venda de determinado bem por um preço incerto e futuro, né? A lei diz que é vedado isso. Então, assim, eu preciso dizer, bom, esse imóvel ele vale tanto, né? As partes ajustaram pagamento de determinado valor, vai ser pago à vista, vai ser pago parcelado, vai ser dado algum bem da ação. Tudo isso tem que estar bem delimitado. A questão de obrigações. Bom, enquanto não for feito o pagamento total do imóvel, haverá a posse provisória do bem, o comprador terá a posse desse bem, ele já vai entrar no imóvel a partir de quando? A partir da assinatura do contrato, daqui 30 dias, ou quando ele efetivamente só terminar de pagar o imóvel e daí a gente conseguir regularizar através da escritura pública e registro no registro de imóveis. Tudo isso são questões comerciais que as próprias partes eles ajustam e precisam constar no contrato. A questão de penalidades. Bom, eu não paguei, né, nas datas avançadas. Vai incidir penalidade? Ou então, eu me recuso a entregar os documentos para fazer a escritura pública. Qual penalidade vai incidir? Né? E se depois que eu comprei, claro que existe também, essa é uma observação que talvez vai ser uma questão de, talvez para falar sobre a questão de compliance, de uma due diligence, né, que tu faz antes, né, para saber se realmente é um bom negócio, se o imóvel ele tem pendências financeiras, se o próprio vendedor ele não está se desfazendo desse imóvel porque ele tem alguma demanda judicial e sabe que poderá ser atingido em seu patrimônio. Tudo isso é questão que são diligências que se faz anteriormente, inclusive, à elaboração de um contrato, tá? Mas aconteceu, bom, comprou. O que vai acontecer se depois da compra e venda aparecer lá um imposto que não foi pago? Por exemplo, no caso de um condomínio, aparecer lá uma dívida monstruosa de condomínio, né? Porque tudo isso a gente precisa colocar no contrato e delimitar as responsabilidades, né? Se acontecer isso, quem que é o responsável? Né? De que forma vai ser um motivo para, inclusive, rescindir o contrato e o comprador requerer alguma multa contratual, devolução de todo o valor que ele pagou? Tudo isso são questões que tem que estar no contrato. Então, um outro ponto que é muito importante é deixar clara as responsabilidades de cada um, tanto do comprador quanto do vendedor. E questões assim que são, a gente diz que existem cláusulas comuns em todos os contratos, que é essa questão de não poder ceder sem a prévia anuência da outra parte, enquanto não operar a transferência definitiva do imóvel, cuidar como se fosse seu, né, não depredar, não deteriorar o imóvel enquanto não houver a transferência definitiva, cumprir com as obrigações assumidas no próprio contrato, pagamento, apresentação de documentação,
a cláusula de arrependimento, né, que a gente já tinha comentado antes. Tudo isso são questões que é importante, sim, ter no contrato. E o foro competente para dirimir qualquer dúvida em relação a essas questões, que hoje a própria lei determina que seja o foro de localização do imóvel. Então, eu posso morar na cidade de Bento Gonçalves, o vendedor morar na cidade de Farroupilha, mas a gente está comprando um imóvel que é de Caxias do Sul. A lei direciona que o foro para a gente discutir isso é Caxias do Sul. Entendeu? Então, tudo isso precisa estar no contrato. E o contrato, a gente fala assim, um contrato bem elaborado, ele traz segurança jurídica para ambas as partes. Porque ele vai estabelecer as responsabilidades, ele vai dar início a direitos, dar início às obrigações, tudo isso. E hoje em dia, né, no mundo contemporâneo que a gente vive, não existe mais, né, uma desculpa para a gente manter isso só verbalmente. Porque as relações... De evitar acessar a esfera judicial. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, bom, pode acontecer, né? A gente sabe que, né, os profissionais do direito estão ali para auxiliar, né? E nada mais claro a lei estabelecer a possibilidade de fazer um contrato estipulando tudo isso. Mas acontece, em muitas ocasiões, de muita gente acabar comprando um imóvel, um carro, sem fazer um contrato. E daí, quando acontece isso, bom, ele não me pagou, ele não me apresentou a documentação que eu preciso, ele não quer me assinar a escritura pública, como a gente fala, né? O que eu faço? Né? Aconteceu isso, obrigatoriamente tu tem que acionar o Poder Judiciário para fazer o quê? Reconhecer a validade daquele negócio jurídico, para daí sim conseguir regularizar. Então, assim, só que enquanto isso acontece, enquanto se discute a validade daquele negócio jurídico e obrigatoriamente depois a sua regularização, às vezes se toma um tempo assim, ó, de 10 anos. 10 anos é muito tempo para ficar enrolado numa coisa que poderia se resolver através de um contrato, através, né, de um documento formal onde ambas as partes assinam na presença de duas, no mínimo duas testemunhas, que isso é muito importante, né? E depois, no caso de eventual descumprimento, tu só aciona o Poder Judiciário para ver aquele descumprimento sendo cumprido. Vamos lá, vamos pegar IPTU, né? Geralmente a gente trabalha com imóveis urbanos, né? IPTU. O IPTU é anual, tá? Bom, a pessoa deixou de pagar o IPTU de 2023. Possivelmente a execução fiscal ela vai aparecer lá em no mínimo 2024, né? Ultimamente tá rápido. Não vamos falar muito porque ultimamente tá bem rápido. Mas geralmente assim, ó, passa-se o tempo ali para tu fazer um parcelamento, né, do IPTU, passa ali o ano, né? Geralmente as prefeituras executam o valor no próximo ano, não deixa acumular assim a 5 anos de IPTU vencido, né? Se faz o processo administrativo, se lança em dívida ativa e já executa, tá? Pois bem, vamos lá. Vamos dizer assim, ó, que em 2023 não teve o pagamento do IPTU e determinado vendedor faz a venda do imóvel agora no final do ano. Tá? Em dezembro de 2023 se faz o pagamento. Claro, essa questão da due diligence, o que é? É assim, ó, é literalmente fazer um pente fino para saber se existe alguma pendência. Bom, vai exigir do comprador que apresente então as negativas ou os comprovantes de pagamento de IPTU, de condomínio, se for necessário, de eventual certidão negativa, inclusive de execuções judiciais. Você faz um pincelado e um caderno de informações para garantir o máximo possível que aquela compra e venda vai ser segura. Exatamente. Acontece de que, né, às vezes não é feito isso. Então, assim, o comprador toma a informação de que existe um débito de IPTU depois que, né, está no imóvel, está, inclusive, já transferiu para o nome dele, né? Só que, assim, a questão do IPTU e condomínio, e taxas condominiais, né, ela recai sobre o imóvel, né? Então, assim, o imóvel, ele pode responder, inclusive, por essas dívidas, né?
Tá? A depender do valor, inclusive, os imóveis são postos a leilão judicial e, independentemente de quem esteja na posse ou propriedade, vai acabar perdendo ele. Então, depois, aí, a outra discussão é a questão de buscar o ressarcimento de quem efetivamente causou. Então, assim, hoje em dia, como é que funciona, tá? Nos contratos, geralmente se delimita. Bom, vai ser a partir da posse provisória, a partir da assinatura do contrato, ou então, efetivamente, a partir da assinatura da escritura pública. Tu delimita. Então, tudo que for constituído de fatos geradores anterior a essa transação, anterior à compra e venda ou assinatura do contrato, é de responsabilidade do vendedor. O que for depois é de responsabilidade do comprador. Então, tu tem ali um marco temporal onde tu vai poder, por exemplo, se depois que você efetivamente transferir o imóvel para o teu nome, vier alguma dívida, tu consegue, numa ação regressiva, cobrar do efetivo causador. Mas se o cara não tiver um sabiá para dar água... Daí a gente tá falando de outro departamento, que é a questão do poder. Daí eu passo pra ela, sabe? E como que cobra do cara que deixou esse... O cara deixou lá um monte de pendenga lá. Como é que faz pra... Vamos lá, vou cobrar, imagino que... A primeira questão, o contrato. O contrato com a cláusula expressa... Assinado por 2 testemunhas, então ele tem ele vira um título executivo. Sem prova, a gente não tem o que fazer. Então, primeiro de tudo, contrate um advogado. Contrate um advogado para instruir, para fazer, ou para fazer uma análise, né? E essa busca toda. O mais importante ali, antes mesmo do próprio contrato, é essa questão de tu buscar as informações. Porque assim, a gente está falando hoje quando se fala de compra e venda de imóvel, a gente fala de valor que, inclusive, às vezes os compradores passam a vida para juntar. Às vezes, assim, é o financiamento que vai pro resto da vida. Então, assim, é uma coisa que é uma decisão que interfere em outra, talvez até mesmo no resto da vida da pessoa. Então, assim, primeira coisa, pesquisa, né? Mas eu achei esse apartamento aqui é o apartamento dos meus sonhos. Então, assim, vamos lá. Vamos ver se realmente esse apartamento ele vai se tornar o apartamento dos teus sonhos, se não vai se tornar o teu pesadelo. Então, a questão da due diligence é muito importante. Verificar se na própria matrícula não tem alguma alienação, alguma restrição, alguma penhora judicial. Tudo isso é importante. Até as cláusulas, né? Fazendo parênteses de empenhorabilidade, inaliabilidade e outras outras coisas que blindam o patrimônio do outro e tu depois se mete numa enrascada que tu não consegue nem comprar. Exatamente. Avaliar a questão da matrícula, né? É o advogado que vai fazer essa avaliação do título, né, da escritura, da matrícula que está sendo adquirido aí do imóvel. Porque é complicado, às vezes, até puxando aqui um parênteses, às vezes, assim, tem muita gente que compra um imóvel que advém de um outro contrato, né? Então, geralmente, e é muito comum também, às vezes, assim, as pessoas investem, compram um apartamento na planta, então fazem um contrato com uma construtora, né, que indica ali um determinado tempo para depois fazer a escrituração e a abertura da matrícula. Só que nesse meio tempo a pessoa, não, eu quero vender. Eu comprei por 100 mil, eu vou vender por 150, né? Vai fazer ali um investimento e acaba vendendo. E o que acontece? Às vezes a pessoa não consegue entender que, assim, obrigatoriamente, a construtora ela vai ter que anuir com esse contrato, ela vai ter que integralizar esse contrato ali para confirmar e para validar a transferência desse esse imóvel num contrato para um terceiro, né? O que acontece? Porque a pessoa que está vendendo, ela não tem ela tem um contrato, ela não tem um registro na matrícula. Então, assim, obrigatoriamente ela precisa da anuência de quem consta no registro para fazer a transferência para um terceiro. E geralmente essa, inclusive, é uma cláusula comum em todos os contratos, dizendo que ela é vedada a cessão para terceiros, se não mediante a prévia anuência do vendedor. Então, assim, é uma cláusula, uma condição que, se tu não fizer isso, não incluir no contrato, por exemplo, depois vai precisar suprir, talvez, por uma demanda judicial. Tá, mas vamos lá, não tem jeito, então, de eu cobrar o cara sem ser judicialmente, não tem algum...
Dá pra dar um susto no cara lá? É extrajudicial, né? A gente sempre fala, a gente manda uma notificação, tu tenta conversar, senta aqui, não vamos envolver o judiciário, vamos resolver isso de boa, sem ter maiores problemas, porque tudo num processo, além de ser oneroso, demorado, tu ainda vai viver tu vai remoer toda aquela situação que, se acontecer, dependendo da pessoa, justamente que nem a Kelly falou, é o dinheiro da tua vida, né? Então, a gente sempre diz, é sempre melhor ter a via extrajudicial, tu tentar resolver isso antes, do que tu envolver o judiciário. Tu pode ficar num processo 10, 20, 30. Isso é uma coisa que todo cliente pergunta pra gente e a gente nunca sabe responder. Não tem como. Não tem uma previsão de tempo. Óbvio que a gente quer que o processo seja rápido. Claro, agora com as vias eletrônicas é muito mais rápido. Tu consegue movimentar o processo de uma forma muito mais rápida. Mas assim, às vezes até tu sobe pro tribunal, sobe pro STJ, é recurso em cima de recurso, em cima do recurso. Então, assim, é audiência aqui, é audiência lá, é vir falar com o advogado, é chamar testemunha. Então, assim, não tem um período certo pra dizer quanto um processo dura, porque cada caso é um caso. Mas, assim, e ainda depois, aí terminou, vamos dizer assim, 10 anos que eu fiquei com aquilo lá. Eu vou pra uma fase de execução pra reaver o meu valor. E se o cara não tiver nada? Corre esse risco também. Hoje em dia... O que faz se o cara não tem nada? Desculpa a palavra. Nada. Não faz nada. A gente tenta todos os meios possíveis e existentes que existem. Mas, assim, tem pessoas que efetivamente, que nem a gente estava conversando hoje, o caso é tão pensado que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aconteceu toda a maracutaia, a palavra, né? E tu não consegue desfazer. Claro que hoje em dia eu acho que o Poder Judiciário já se preocupou em adotar algumas ferramentas para facilitar também a busca desse tipo de devedor, né? A gente sabe que existe, por exemplo, o devedor contumaz. Existe contumaz. Corriqueiro. É o que o cara quer assim, ó, deve, porque é isso aí. É isso aí. Exatamente. Então, assim, hoje em dia tem muitas ferramentas. Por exemplo, assim, ó, vamos lá. Tu vai executar um contrato ou qualquer título, né, executivo que tu consiga abrir um processo de execução. Hoje em dia, tu pode, né, o próprio advogado ou a própria parte, ela pode primeiro fazer um levantamento dos bens que esse devedor possui no nome dele e pedir o registro de que existe essa tramitação, esse processo aqui, que possivelmente esse bem, determinado bem, pode ser futuramente utilizado para penhora judicial, coisa nesse sentido, né? Inclusive, existe uma certidão que a própria Justiça disponibiliza, que é a certidão de execução, onde você leva o Detran e pede pro profissional ali registrar no prontuário do veículo a existência dessa demanda. Para imóveis também. Tu pode levar essa certidão para tudo quanto é lugar. Então, Serasa. Isso mesmo. Então, assim, o que acontece? Bom, isso já dá indícios para que quem futuramente queira comprar aquele imóvel, enfim, se for posto à venda, ter conhecimento dessa ação, dessa discussão e dessa dívida e dizer assim, não, pera lá, eu compro, mas então vamos resolver isso aqui para mim não me comprometer, para mim não ter um problema futuro em relação a essa compra e venda. Ou desenrolar isso aqui. Exatamente. Então, assim, já aconteceu casos, por exemplo, assim, de que descobriu-se que existiu uma dívida de, né, sei lá, de alienação fiduciária, uma dívida bancária que foi, né, o imóvel foi dado em hipoteca e o próprio comprador falou assim, não, eu pago o valor da dívida, é o meu valor de entrada. Então, eu quito, depois que for, né, excluída a penhora do imóvel, a restrição, a gente... É possível, claro. Por isso, é que assim, contrato, a gente tem as bases, né, para um esqueleto, né? Então, a lei diz assim, que precisa ter um certo requisito e tem alguns requisitos que eles são, assim, iniciais. Cada venda, né, cada comercialização, cada negócio é um negócio próprio. Então, assim, é importante, sim, que cada caso, que cada interessado procure um advogado para avaliar todas essas questões, para saber exatamente o limite das responsabilidades e a extensão das obrigações.
vamos supor que hipoteticamente, gente, a pessoa sabe que uma obra não vai ser concluída. Ela tem ciência, isso é hipotético, não estou, né? Ela tem ciência que aquela obra não será concluída. E ela mesmo assim vende o apartamento para uma pessoa que guardou o dinheiro da vida toda para comprar esse apartamento. E Isso tem. é crime? É crime, responde penalmente também. Qual que é o limite? Qual que é o meio de campo? Cara, a partir daqui é crime. É que nem a gente sempre... Desculpa, Kelly. Não, pode falar. É que nem a gente sempre diz. Dever não é crime. A gente tem sempre esse parênteses. Tu pode dever pra 1000 pessoas. Tu me emprestou dinheiro, Anderson me emprestou dinheiro, a Kelly me emprestou dinheiro, todo mundo me emprestou dinheiro. Eu não paguei? Eu só sou devedora. Por hora não é crime, né? Agora, eu te faço a famosa, dou aquela logradinha, tu me dá uma pirâmidezinha marota, tu me dá 100 e eu te devolvo 500 daqui a 2 meses, é outra coisa. Agora, eu sujar meu nome por aí, não é crime. Claro que essa questão, por exemplo, assim, eu sei que o determinado imóvel não vai, nunca, jamais vai se concretizar. Ou vender em duplicidade. Isso acontece. Na verdade, assim, tem algumas... Peraí. Como o cara vai vendendo? Por causa do contrato. Mas daí... Mas e se o cara já foi lá e já fez a matrícula, já fez Quem a escriturou escritura? antes? É dele? em regra, assim, por isso que, assim, Aí o contrato... a pessoa que vender duplicidade responde pelo crime. E responde E pelas vai perdas e responder, danos também, exatamente. né? Indenização. Ficou por depois, vamos dizer assim. Isso aí. E acontece muito com as pessoas que compram de construtoras e deixam lá naquele contrato engavetado e daqui a pouco a construtora entra em processo de falência ou some. Isso, né? Porque às vezes assim, tá vendendo, por exemplo, um terreno porque vai construir um loteamento. Aí o loteamento nunca sai, né? Mas o vendedor, claro, que às vezes, o que acontece? Há uma certa inocência de quem compra, porque às vezes, em muitas ocasiões, a gente está falando de pessoas simples, né? Pessoas que não têm conhecimento técnico e O cara não quer pagar o imposto. também pode acontecer, tem alguns outros fatores, né? O que a gente vê é o seguinte, que são pessoas que não têm conhecimento e assim, acabam confiando efetivamente de que fizeram um bom negócio e nunca foram atrás para verificar a situação, né? Bom, se era para construir um loteamento, como é que estão as licenças municipais? Como é que estão as aprovações? Tem alguma negativa? Está em andamento? Tem alguma previsão futura? Coisas nesse sentido. E muitas vezes as pessoas colocam literalmente todo o valor na jogada, né? Eu pago à vista o valor para uma coisa incerta. Isso é um... Como que fala? Quando fica mais ainda? O quê? Do quê? Quando, tipo assim, dá um... O Código Civil, ele estipula que a multa pode ser de até 100% do valor do contrato. Então, assim, claro que se discute, por exemplo, assim, a questão da legalidade e da abusividade dessas condições. Por exemplo... Pode fazer um processo só para discutir. Só para discutir isso. Pode pedir, inclusive, a revisão do contrato em relação e especificamente àquela penalidade imposta, tá? Nada obsta de fixar um valor de 100% do contrato. Mas aí, assim, tem que verificar, por exemplo, assim, avaliar. Bom, primeiro, a penalidade, ela está sendo imputável a quem? Somente a uma parte? E a outra parte que descumpriu o contrato tem alguma penalidade? Tem que ver, porque assim, fazer bilateral. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem 2 institutos que regem os contratos. O primeiro é o Código Civil, né? Que ele na verdade, assim, ele deixa mais ao crivo das partes estabelecer as obrigações e responsabilidades que elas querem limitar, estabelecer em relação a determinado objeto contratual. E a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tá? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um pouco mais restritivo. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pegar... Desculpa a ignorância. Querendo dizer que pode ter coisa no Código de Defesa do Consumidor que é diferente do Código. Sim, claro. Porque, assim... Vocês têm noção que as pessoas não sabem disso, né?
Sim, a gente sabe. Cada área, a gente sempre diz, né? Cada área, tipo, por mais que seja empresarial, tributário, no final das contas, entre aspas, todas estão interligadas, mas todas têm o seu As nicho. suas especificidades, Mas, né? Inclusive, a pessoa jurídica, né, ela se outra. beneficia também do Código de Defesa do Consumidor. Então, Hoje em dia a gente tem muito, e a maioria Como das assim a pessoas... pessoa jurídica se beneficia do Código de Defesa do As Consumidor? empresas, as próprias empresas. Mas não é do consumidor? Não, mas é que a gente tem uma visão distorcida do que é consumidor. tem empresa Porque que a é gente entende consumidora. a maioria da... Assim, qual que é? A gente tem que pensar na hipossuficiência da Exatamente. parte. Tá. O que que é? Por exemplo, vamos lá. Hipossuficiência é tu ser a parte mais não beneficiada da relação. Vamos Isso dizer aí. assim. Mais leiga na relação. A parte mais frágil. Mais Pronto. frágil. Essa Mas palavra. frágil, assim, Eu tanto... botei no glossário, né? Tem que ter. Frágil É o no juridiquês. sentido- Frágil no sentido não de somente economicamente, né? Por exemplo, tu tá tratando de alguma negociação com uma empresa, vamos lá. Porque a gente fala que os contratos bancários, contratos com essas empresas que vendem telefonia, internet, todos eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque a gente tem, de um lado, uma empresa que tem capital social, que tem condições técnica e econômicas para poder se defender e gerir todo o negócio. E do outro lado a gente tem lá o Joãozinho, que ele sequer tem conhecimento do que é um provedor de internet. Né? A gente tem aqui uma discrepância tanto de econômica quanto de conhecimento técnico. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor ele fez? Ele tentou igualar essas duas partes, colocar os dois num patamar igual, numa balança, dizendo assim, bom, o Joãozinho aqui, ele se enquadra como consumidor, porque ele é hipossuficiente economicamente e tecnicamente, né? E então, no caso de uma demanda judicial ou então discussões em relação ao negócio jurídico feito entre os dois, ele tem algumas vantagens. Quer dizer que é o abusivo. Seria a empresa teria uma pegada meio tipo, cara, ok, a gente pensa previamente que tu sabe mais que o cara. Exatamente. Eu acho que não vira nem a questão do saber. Eu acho que a questão é assim. Vamos dizer, eu tenho um serviço e a Andressa não conhece o meu serviço. Então, eu engambelar a Andressa sabendo do que eu faço é muito mais fácil. E é muitas vezes através daqueles contratos de adesão, Isso que são aí. aquelas cláusulas que são impostas para a parte que ela não pode discutir. Ela simplesmente assina sem ter conhecimento técnico do que está assinando. Isso aí. Vamos pegar um modelo tradicional, contrato bancário. Consegue discutir um contrato bancário? Ninguém consegue. Ninguém consegue. A pessoa, inclusive, nem lê o contrato, vai lá e assina, e era isso. Só que, assim, pode ser que em determinado momento existe lá uma cobrança de um juros, de uma multa, alguma coisa que é abusiva. Aí você leva, com base no Código de Defesa do Consumidor, leva para o judiciário para discutir a questão da abusividade das cláusulas. Exatamente. Agora, assim, por que a gente fez esse paralelo, né? Porque a gente falou que existe o Código Civil e o Código do Consumidor, né? Vamos lá, vamos voltar para a questão do contrato de compra e venda de imóvel, tá? Duas pessoas físicas comprando um imóvel, né? Esse contrato ele vai ser regido pelo Código Civil, tá? Porque são duas pessoas físicas comprando imóvel. Então, elas estariam no patamar de igualdade, tá? Agora, vamos lá. Vai comprar um imóvel de uma incorporadora, de uma construtora, de alguém cujo objeto social dela é a comercialização de imóveis. A gente já não está mais falando aqui de Código Civil. A gente está falando de Código de Defesa do Consumidor. Entendeu? É a relação entre As partes. relação entre as partes. Isso aí. Tu tem uma que tem, vamos dizer assim, um super domínio sobre aquilo e alguém que não tem. Exatamente. Se tu me disser assim, Vitória, eu vou te vender um negócio de foto que essa câmera não sei o que, tem isso, não sei o que. Eu não sei se tem ou se não tem. Eu confio no que tu tá me dizendo. Na oferta. Aí agora eu chego e a Kelly também tem conhecimento sobre foto e ela me diz assim, Vitória, tudo que ele te vendeu não tem nada. Então assim, é muito mais fácil tu como conhecedor de fazer isso todo dia, que nem eu disse antes, engambelar o que não tem conhecimento. Mas é que nem a gente disse antes, isso pode acontecer entre empresas.
Porque assim, se eu tenho esse celular aqui, eu vou vender pra Kelly, eu tenho empresa ABC e a Kelly XYZ. E eu tô dizendo, Kelly, esse celular aqui tem isso, e vai ser ótimo pra tua empresa. Quem é a consumidora? É a empresa da Kelly. Eu não tenho conhecimento sobre aquele produto, mas eu estou adquirindo ele como consumidora final. Não é um meio para, inclusive, fomentar minha atividade econômica, por exemplo, né? Então, assim, tem a questão do consumidor, ele tem que estabelecer, assim, ó, a pessoa como destinatária final do produto ou do serviço. E aí vem a jurisprudência para legalizar essa questão também para a pessoa jurídica, né? Exatamente. Por isso que a gente tem muita questão de que o consumidor é a pessoa física, porque geralmente, e na maioria, né, da prestação de serviço, a gente vê a pessoa física efetivamente sendo a destinatária do produto ou do serviço. Mas a pessoa jurídica também é. O que você tem para cobrar dessa pessoa? Você tem lá uma nota promissória, um cheque, Uma nota fiscal. Que nem a gente disse antes, tudo tu precisa de prova, né? Não, A notificação extrajudicial é o primeiro do passo. escritório de advocacia já dá uma balanceada, uma Normalmente balançada a gente dá um no sustinho, no é o que a devedor. gente sempre diz. A gente prefere sempre fazer o extrajudicial antes para não... É isso aí. E Pra às não vezes envolver- funciona. Pra não envolver o judiciário, porque às vezes assim, ó, vamos dizer, eu sei, R$100 pra mim pode ser muito dinheiro, pra ti não pode ser nada. Mas no momento que eu envolver o judiciário, eu vou ter custas sobre esse processo. E às vezes essas custas são 3 vezes o valor do que a pessoa efetivamente me deve. Então, até que ponto isso vale a pena? Claro, eu tenho meios, tu tem o juizado especial cível, que é o juizado das pequenas causas, que tu não tem custas, mas às vezes, assim, tu tem que comprovar renda, o valor da causa tem que ser um limite, mas é que nem eu disse antes, pra mim 40 mil pode ser muito dinheiro, mas pra alguém 40 mil é trocado. Só que sobre 40 mil eu tenho que pagar, às vezes, 1%, 2%, dependendo do estado que é, sobre o valor da causa, só de custas iniciais. Então, pra eu entrar com o processo, não é assim, ai, juiz, tá aqui, ó. Tó, vai. Eu tenho que pagar custas, eu tenho que fazer... Ou que nem a Kelly falou, né? Às vezes vale a pena tu fazer um due diligence disso, porque às vezes tu vai entrar com o processo, tu não encontra o devedor, porque o pessoal ama sumir, mas assim, é amar valendo, assim, não é pouco. Então, às vezes tu fica assim, 4, 5, 6 anos tentando só encontrar o devedor. Então, toda vez que um oficial de justiça sai no fórum e tenta achar o fulaninho, eu tenho custas para pagar. Ah, é mesmo? E considerando ainda que no juizado de pequenas causas a gente não consegue citar a parte por edital. Tu gera mais um empecilho grande ainda. Porque aí, quando assim, tu esgota todas as opções que tu tem. Tu fez pesquisa de localização do devedor perante banco, registro de imóveis, Detran, concessionárias de luz, internet, tudo isso aí. Quando tu esgota essa alternativa, tu pode pedir o edital, porque simplesmente tu tá dizendo pro juiz, eu não sei onde diabos esse cara tá. Eu não consigo achar, sumiu. Então ele diz assim, ó, ele posta lá no jornalzinho dizendo, fulano, tu tem 20 dias querendo responder, senão vai ser nomeado um defensor público e ele vai atuar por ti nos teus direitos. E aí a gente consegue chegar finalmente na execução em si, né? Buscar os bens daquele devedor, tentar encontrar os... Às vezes, assim, não é porque o advogado não faz o trabalho. Às vezes, o trabalho do advogado é muito superior, porque, assim, não é só me dizer, Vitória, eu sei que ele tá lá. Tá, mas o oficial de justiça, às vezes, quando o oficial de justiça vai lá, ele não tá lá. Aí a gente pede por hora certa, que o oficial de justiça, então, diz assim, ó, horário X que tu tá me dizendo que ele tá lá, eu vou lá. Aí, naquele maldito dia, ele não tá lá. E aí, tu fica nessa volta. E nessa volta. E toda vez que o oficial de justiça, de novo, sai. É um valor. E aí tu vai. Aí o fulano... Quantas vezes o oficial de justiça vai? Quantas vezes tu pedir. Se eu disser que agora... Se eu disser que agora eu achei o cara lá em São Paulo, aí nós temos um outro pepino. Porque porque eu vou ter que fazer uma carta precatória para São Paulo. Carta precatória. É tipo assim, o juiz daqui diz assim, eu não tenho jurisdição para cumprir o ato lá. Eu preciso que o juiz de lá cumpra por mim. Então, se pede um outro processo lá, para o juiz simplesmente dizer assim, o meu oficial de justiça do estado de São Paulo
vai na cidade ali e cumpre o mandado. Vi, fala um pouquinho sobre as medidas que a gente tem ali, Cinib, Serasa-Ajude. Tem agora, né? A gente sabe que antigamente o Bacen... Eu acho engraçado essas siglas, né? Tem horas que eles É que é um programa, vamos dizer assim, é um programa. Que antigamente o nome do programa era Bacenjude. Então tudo que tu tinha em banco, e eu dizia assim... Eu lembro disso. Antigamente era o Bacenjude. Então ele pegava tudo dos bancos oficiais que existiam. Banco oficial o que era? Não existia Nubank, não existia C6, não existia corretora de cartão de crédito, não existia essas corretoras de investimento e tudo mais. Então assim, ó, Banco do Brasil, Caixa, esses bancos, vamos dizer assim, seguros. Os tradicionais. Então ele pegava tudo que estava ali. Aí existiu uma boa alma que ele criou o Sisbajude. É a versão melhorada 2.0 que a gente chama. Então assim, investimentos, maquininha de cartão de crédito, Nubank, C6, Banco Inter, todos esses bancos que antigamente não eram efetivamente regulamentados, pega tudo. Então, porque o que aconteceu? Assim, com o Até tempo... ações, fazendo um parênteses, dependendo da carteira de tipo de ações, pega ações. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? O devedor, ele às vezes, ele é inteligente, né? É ligeiro, né? Então, assim, sabendo dessa questão ali de que, bom, a penhora online de valores, ele só se dá em bancos tradicionais, então o que faziam? Bom, investia em bolsa de valores, fazia um investimento nesses bancos digitais, nessas carteiras aí, como XP, por exemplo, que são investimentos, tu pode ter lá o valor que tu quiser e não pegava. Então, assim, às vezes ele estava devendo, assim, horrores, mas ele estava com a conta dele lá de investimento bem gordinha, porque o Bacenjude não alcançava aquilo. Então, o que aconteceu? Vendo todas essas, né, necessidades, o próprio, né, Poder Judiciário acabou por desenvolver essa segunda ferramenta, que é o Sisbajude, que, inclusive, ele vai além do que os bancos tradicionais... Mas e a poupança? O pessoal dizer que não tinha como mexer. É que assim, Por temos... que eu tô falando, né? Essa questão da poupança é bem... Mudou recentemente. Interessante. Porque era moda, o cara ficava devendo pra Deus todo mundo, botava o dinheiro na poupança e um abraço. É até 40 salários mínimos em tese, é empenhorável. Só que o que acontece que se criou um instituto? Peraí, como em tese? Em tese. A letra da lei diz que até 40 salários mínimos em conta poupança é empenhorável. Tá. Mas tem O gente depende vem de decisões judiciais. que foram adaptando depois. Isso aí. Por quê? Tem gente que usa a conta poupança como se fosse conta corrente. Isso aí. A maior parte das pessoas que devem que eu conheço. Só que o que acontece que tem juiz entendendo, se a conta poupança existe movimentações, ela não tem mais um instituto de poupar. Ela é conta. Ela é conta de livre transferência. Mas o que é movimentação? Movimentação assim, ó. Porque quando tu vai me dizer que isso é empenhorável, tu tem que me juntar um extrato bancário. Só que assim, ó, Pix para fulana, paguei conta aqui, fiz não sei o que, transferência para cortar o cabelo, fui no barbeiro, paguei com a conta poupança, fui no mercado. Isso não é conta poupança. É Tu literalmente movimentando. utilizar a conta poupança Como fins de conta corrente. Aí, né? Poupança é para poupar, não para gastar. A ideia seria pensando, tipo, o cara vai poupar pra pagar o calote. Né? Nem isso, às vezes tu poupa porque assim, até 40 salários mínimos se entende que tu teria uma segurança de vida. É uma reserva de emergência. Só que no momento assim, eu tenho 20 mil reais na conta. Só que tipo assim, ó, todo mês eu gasto 5 e vou tirando dessa conta. Não é a tua conta não é utilizada para poupar, para guardar, para fins de segurança. Isso é movimentação bancária. Então isso é uma conta corrente. E daí o que acontece, né? Juntando um extrato bancário onde comprova que o devedor ele faz toda a movimentação dele através daquela ali. Inteiro procurando essas coisinhas pra né? Ó, aqui dá pra mas esse é o papel do advogado. Essa é só uma das ferramentas. É só a cereja. Aí isso aqui tem gente exatamente que faz o contrário, que tem conta corrente, mas guarda dinheiro na conta corrente. Então o juiz pode entender que isso é fins de poupar. Tu tem os dois lados da moeda. Na verdade, assim, o que acontece é que tem muita gente que acaba vinculando ao nome da conta, né? Conta corrente, conta poupança.
Mas não se desvinculou judicialmente, não, se avalia efetivamente para que serve, de como se está sendo utilizada aquela conta. Qual o uso do dinheiro? Isso Com aí. o uso de dinheiro, isso aí. Eu acho que assim, que a ferramenta mais importante é o Serasa Ajude. Porque, Agora veio, né, essa leva do Serasa Ajude, né, porque quando efetivamente tu tem lá o teu CPF sujo, né, o tal famoso nome sujo, é que o devedor ele se apresenta para apresenta uma proposta de pagamento da dívida. Até Tem que expor, cara. tem que expor. Assim, ó, dá pra te pegar a certidão e protestar, efetivamente. Tu cria a ação, vamos dizer assim, um linguajar mais comum, vira um protesto. Então quer dizer que dá pra cobrar tudo. Se o cara te escreveu no papel de pão que ele deve... E tá assinado embaixo, sim. Sim, claro que daí tem essa, na Tem verdade que assim, discutir ó, judicialmente, isso chegar aí. numa sentença para depois executar. Isso aí. Mas, É que a assim, gente tem ritos de cobrança diferentes. Isso Mas se aí. eu disser que eu tava bêbado lá no Nômade... Mas aí tu tem que Aí comprovar que você não a gente entra estava... no processo inteiro, né? Porque daí vai ter que ter testemunha. É importante que as pessoas entendam assim que quando tu tem um título executivo extrajudicial, tu já entra no juízo com uma ação de execução demandando diretamente nos bens da pessoa. Quando tu não tem um título executivo extrajudicial, quando tu tem que comprovar para o juiz que tu tem que cobrar aquela pessoa que aquela pessoa efetivamente te deve, tu vai precisar entrar com um processo, que o processo vai correr com as provas até uma sentença. E essa sentença é que vai ser o título executivo que vai conseguir efetivamente cobrar. Não é tão simples quanto Então parece. quer dizer que o contrato é melhor que o papel de pão, porque descomplica... Se tiver assinado por duas testemunhas. Então tudo tu tem Lembrando que ter disso. requisitos. Tá, porque Inclusive A o lei, prazo. a lei determina, assim, ela tem lá um rol do que são títulos executivos extrajudiciais. Tá, então ela vai falar o cheque, a letra de câmbio, a nota promissória, o contrato ou o documento E a lei né, determina assinado um entre as prazo partes. para que se execute esses títulos. A duplicata, Isso aí. Duplicata, cheque, nota promissória, Documento. letra de câmbio E e o contrato documento, assinado com isso. você. E se você não demandar em juízo nesse tempo que está lá na legislação, aí, novamente, esse título ele perde a eficácia, né? Ele não é mais um título executivo extrajudicial, ele é uma prova da dívida, e aí vai ter que demandar em juízo até conseguir uma sentença para depois poder executar. E Por se exemplo, passar ainda esse é o vamos prazo lá. desse segundo, né? Porque tu tem duas chances, vamos dizer assim. Tu tem uma execução e se tu não fizer no tempo, tu pode fazer uma monitória. E se tu não fizer depois daqui, tu não pode mais fazer Exatamente. nada. Vamos Aí lá, é vou o pegar um famoso cheque. caducou. Pega lá. Tá. Pega um cheque. Pega um cheque. Pega um Que o cheque. cheque eu acho que é mais Todo complicado mundo de sabe o explicar. prazo para cobrar uma dívida aí. 5 anos? 5 anos. Isso é fato, não é mito, isso é fato. Não, Isso é Isso aí, fato. é fato. É fato, não tem o Esse que cara falar. tá me devendo há mais de 5 anos, né? Daí Se tu ferrou. senta e chora. Só se tu quiser cobrar extrajudicial, A menos que né? consiga, a menos que consiga, por exemplo, de maneira extrajudicial, fazer com que ele reconheça e assine um termo de confissão de dívida, Aí tu reconhecendo renova aquela dívida. E Isso posterga aí. mais pra frente. É que nem a gente diz. Aí entra a questão assim, até que ponto vale a pena tu entrar com o processo? É claro, eu tô dizendo... Até que ponto vale a pena? Então, por isso que, pelo meu entendimento, né, e convicção, inclusive, né, por conta de tudo que a gente vê no dia a dia, é importante, antes mesmo de ingressar com uma ação, fazer essas diligências anteriores para verificar e descobrir exatamente o risco de ingressar com uma ação judicial. Por quê? O que acontece? O professor Rômulo fala bastante da tal de Vitória de Pirro, né? Pois é, porque às vezes tu vai emocionado e tu leva um Exatamente. tufão. Às vezes vamos tu vai, dizer assim. ingressa com uma ação judicial. Tu pode ter uma sentença lá de total procedência e tu ficar muito feliz. Mas o problema é o seguinte, tu ter a efetividade daquele direito que foi reconhecido judicialmente. Esse é o ponto. Esse é outro ponto, na verdade. Né? Então, assim, muitas vezes o que acontece? Tu tem o teu direito ali estampado e, inclusive, judicialmente é reconhecido que tu é credor e que a pessoa é devedora do valor X. Mas agora, tu ter a efetividade desse direito ali cumprido é outro assunto. Né? Então, também hoje- prescrição intercorrente. exatamente. Hoje a gente tem, inclusive tem, por exemplo, vamos pegar às vezes em casos de falência, né? Tu tem o título ali, tu tem a informação do valor exato que tu
deve, mas nem sempre tu vai receber aquele valor. Pode ser uma execução frustrada, uma cobrança frustrada, porque... Tu tem um deságio, né, daquele valor, se for no caso de uma falência, assim, que às vezes tu chega a perder até 70% do valor, porque uma empresa tá em RJ, porque uma empresa tá em falência. Então, que nem a Andressa brincou antes do caso do 1, 2, 3 milhas. Até que ponto vale a pena tu ir atrás disso? Eles pedem para que, principalmente o credor, comprove que tentou... As vias extra. Exatamente, as vias extrajudiciais para recuperar o valor, para cobrar o valor. Então, assim, qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo? Tirar um pouco, desafogar o poder judiciário, né? Mediante as ferramentas que se tem de cobranças, enfim, de soluções de conflitos extrajudicial. Até porque eles não querem mais fazer. Então, assim, se tem Renajude, tu tem que ir atrás do Detran para ver veículos. Se tem imóveis, eles têm um sistema próprio, mas nem assim eles fazem. Então, acaba sendo que nem a gente disse. Se vê antes, para ver o risco, tu poupa tempo, poupa dinheiro, porque que nem a gente disse, um processo judicial é caro. Não é barato tu manter um processo judicial. E, às vezes, assim, tu descobrindo antes que o cara não tem nada no nome e efetivamente não tem bens, tu, sei lá, às vezes tu chega a poupar uns 2 a 3 mil reais só de custas, que alguns processos podem ter. Dependendo do tribunal, as custas, a gente sabe que uma dívida, sei lá, de R$1.000, tu tem R$600 só de custas iniciais. Eu sei que eu acho um absurdo, mas é o judiciário. Então, assim, é que nem eu te disse antes, até que ponto vale a pena? Tu vai gastar 1.000, eu sei que tu pode... recobrar, vamos dizer assim, né, reembolsar, o devedor teria que reembolsar essas custas, mas até que ponto tu vai conseguir o reembolso? Eu não sei. Às vezes, assim, tu fica numa maré, assim, que tu vai, procura, mas às vezes, tipo, não é o advogado que não quer achar, que às vezes as pessoas botam a culpa na gente, mas tu não acha nada. Não é que eu não acho nada. Se o cara não tem nada, eu não tenho de onde tirar. Desculpa, mas eu não vou tirar a geladeira que o cara tem de dentro de casa pra te pagar. Ele também tem direito ao mínimo possível. E tem devedor que é assim. A gente sabe que a vida, ela é, né, tem altos e baixos pra todo mundo. Pode ser que um dia eu tô lá em cima e pode ser que um dia, sei lá, eu tô vendendo a geladeira porque eu não tenho dinheiro pra comer. O que a gente percebe, assim, também é que o que acontece, às vezes, com o passar do tempo, né, e hoje em dia, por conta de todas as ferramentas que o Poder Judiciário está, né, disponibilizando, às vezes acontece de que um devedor, né, de 4, 5 anos atrás, ele volta, ele, né, entra em contato para pagar a dívida, né? Justamente por quê? Porque ficou com a conta bloqueada. Então, assim, é uma coisa... Certidão negativa judicial, uma inscrição lá no Serasa. Então, assim, realmente, às vezes, demora, né? A gente não pode, né, literalmente dizer que nunca vai dar certo. Que não vai dar certo. Mas, assim, às vezes demora. Dá um pouco de desânimo ouvindo vocês. Às vezes demora, né? E hoje em dia, com as ferramentas que o Poder Judiciário tem, muitas vezes se torna efetivo, tá? Para fazer o devedor vir e quitar a dívida, né? O problema, muitas vezes, nessa demora, são algumas decisões recorrentes que a gente tem tido de extinção do processo por justamente não estar conseguindo encontrar nenhum bem em nome do devedor. Então, a gente entra na famosa prescrição intercorrente. Que a gente chama. O cara deixa os bens em nome de outra pessoa e... até se a gente consegue, assim, se o credor ele tem informações, assim, de que a pessoa desviou o patrimônio para a esposa, para filhos, e a gente consegue chegar nessas informações, até uma forma de levar isso para o juízo e se discutir. Mas se a gente não tem essas informações, fica muito mais difícil. Muitas vezes não se sabe nem aonde está o devedor. Os caras fazem muito isso aí de, tipo, colocar no nome... Fazem. Nossa, coloquei no nome do... Fazem. E é muito complicado também a questão da prova, que nem tu falaste antes da fraude contra credores, né? É complicado fazer a prova dessa fraude, né? Exatamente. Claro que tem, por exemplo, assim, tem muitas situações que, sei lá, é uma empresa que está devendo, né? A gente a legislação permite pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Desconsideração da personalidade.
Aí, tipo, entender que o sócio tem que pagar. Isso, exatamente. Responsabilizar os sócios pela dívida da Isso. empresa. Principalmente, assim, se ficar... claro que tudo é questão de prova, né? A gente volta Por exemplo, sempre pra prova. para a questão para conseguir a desconsideração da personalidade jurídica, o que precisa? Né? Provar que entre sócio e pessoa física e pessoa jurídica existe confusão patrimonial. Ou seja, bom, a empresa tem rentabilidade, ela tem faturamento, só que esse faturamento não vai para a conta da empresa, vai para a conta do sócio. O sócio desvia o dinheiro todo. Exatamente. Inclusive, pode ser feito a inversa também. Por exemplo, a pessoa, ela deve, né? A pessoa física está devendo, mas ela tem uma empresa lá que fatura super bem. Então, assim, ela não tem nada no nome dela, não tem nada em conta bancária dela, mas ele tem acesso à empresa, ele utiliza-se da empresa para conseguir, né, manter a vida dele. É fácil de provar isso? Não. E a gente sempre fica, né, complicado, à mercê né? do que o jogador vai compreender da prova que a gente coleciona. Na verdade, assim, ó, falando assim, justiça do trabalho, por exemplo, é fácil, tá? Porque também é fácil. A questão de grupo econômico também. Isso tudo é mais fácil, porque na justiça do trabalho existe uma efetividade melhor na cobrança dos valores, né? Então, por quê? Porque existe um entendimento consolidado que, bom, se a pessoa jurídica não tem patrimônio, ela não tem, os sócios vão responder. É mais incisivo e as decisões são mais consolidadas em conseguir atingir os sócios, né? Agora, quando tu tá falando assim de uma relação civil, né? Comprou mercadoria e acabou não pagando, onde não incide direito do trabalho e tal, e nem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma resistência maior a reconhecer, né, a conseguir uma desconsideração da personalidade jurídica, porque vai do entendimento de juiz, né? Então, se tu pega um juiz mais conservador, ele vai acabar, né? Tu tem que seguir ipsis literis o que tá na lei. Então, tu tem que demonstrar que ou teve confusão patrimonial, ou desvio de personalidade, ou abuso da pessoa jurídica. Se tu não comprova nenhum desses três, Não consegue. E muitas vezes a pessoa jurídica devedora, ela encerra as atividades, abre-se uma outra empresa, o mesmo quadro societário. Aí a gente vem com a prova de que há uma caracterização de grupo econômico. Ou substituição, né, de substituição. empresas para tentar. Para conseguir trazer para o processo a cobrança, então, em face da nova empresa que está tendo aí rendimentos. tem até agora, a gente tá tentando, em alguns tribunais é aceito e alguns outros não, que é a sucessão da pessoa jurídica. Que é tipo assim, ó, a pessoa jurídica morre, vamos dizer assim, literalmente como se fosse uma pessoa. Ela morre, mas tipo assim, ó, ela continua ativa em tudo que é lugar. A gente comprova que está devendo, né? Tá devendo, ela continua ativa em todas a Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, tudo ela fica ativa. E aí ela sai devendo. Só que ela não existe mais fisicamente. Então, tipo assim, o sócio vai fazendo dívida em nome daquilo lá. E emitindo nota pra... E vai indo assim. E aí se entende que, tipo assim, ó, a pessoa jurídica efetivamente morreu e quem responderia seria os sócios. Os sucessores da empresa. Tu não tem o abuso de personalidade, a confusão patrimonial e nem o desvio de finalidade, que são os requisitos da desconsideração. Então, a gente tenta trazer essa ideia da morte da pessoa jurídica. Porque daí o oficial de justiça, às vezes, é requisito de alguns juízes, dele lá no lugar em que a empresa efetivamente estava, e ele diz assim, não tem nada aqui. Mas e como é que ela continua ativa? Então, tu vê que o cara tá tentando burlar toda a situação. E assim, é que nem a gente disse, é acerto e erro, sabe? Às vezes a gente pede, o juiz, tipo, vê assim, poxa, o cara efetivamente é trambiqueiro. O cara tá querendo ferrar com todo mundo. É má fé total. Tem juiz que vê assim. E tem juiz que não vê assim. E tem juiz que ele não chega a efetivamente desconsiderar a personalidade jurídica se tu já não vem num trajeto longo ali no processo. Às vezes tem juiz que nem a gente brincou antes, não tem compaixão. Até tem alguns que a gente toca, às vezes, assim, são raras vezes. Às vezes tu vê assim, um processo desde 2015, aí o juiz diz assim, poxa, mas é 7 anos e a cara tá dizendo que a empresa ainda tá ativa. Aqui, né, não tá ativa nada, a gente sabe. Compaixão, bom senso.
Às vezes é alguns que efetivamente vêm, mas a maioria, principalmente a gente brinca que aqui no Rio Grande do Sul, existe uma resistência para todo e qualquer tipo de decisão. Não é só no civil, não é só... É tudo. Existe uma resistência, um engessamento, é uma coisa... Por quê? Eu não sei se acho que... mais conservadores. É tipo assim, ó, é ipsis literis o que tá na lei. Se não tem previsão na lei, se não é o que tá na lei, deu. Não quero saber. São Paulo é maleável, São Paulo é um tribunal muito maleável. Justamente saem muitas teses interessantes de São Paulo que a gente consegue acabar aproveitando, mas chega a tentar aqui no Sul. Não vai. Exatamente. É que hoje em dia, né, na verdade, assim, o Brasil possui, assim, milhares e milhares de legislação, né, de leis, não só leis federais, como, né, estadual e municipal. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? Os tribunais vão consolidando os entendimentos deles conforme a legislação da região, né? Então, é mais comum, talvez, ter algum tribunal um pouco com um entendimento diferente, né? E às vezes a gente fala assim, isso traz uma certa insegurança jurídica ou não? Né, ter entendimentos, um tribunal que entende de uma forma, ter um tribunal que entende de outra forma, né? Claro que por isso, nesse sentido, inclusive, a gente tem o STJ, enfim, que às vezes consolida esse entendimento e diz não. E aí vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Só que tem algumas decisões, assim, que é um pouco mais regionalizada e tem diferença entre tribunais, justamente porque às vezes tu tem a legislação é clara, né? Só que vai de entendimento do próprio livre convencionamento do julgador, né? Então, às vezes, vai se criando todas essas teses um pouco mais conservadoristas, um pouco mais maleáveis, um pouco mais radicais, né? Justamente por conta do próprio entendimento que o julgador tem em relação àquele caso. E, então, assim, por isso que a gente sempre fala assim, cada caso é um caso. Às vezes, assim, a mesma situação colocada sob julgamento de duas pessoas diferentes vai ter entendimentos diversos, né? E justamente é por isso que, inclusive, né, a gente sempre fala, assim, que as áreas do direito, eles se comunicam, né? A gente não consegue trabalhar sem ter o contato com outro profissional com uma especialização em outro ramo, justamente por quê? Porque as áreas, elas sempre se comunicam. Né? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto original, a questão dos contratos. Eu não consigo fazer um contrato sem saber exatamente alguns aspectos fiscais, alguns aspectos do direito do consumidor, do direito civil, alguns aspectos que, inclusive, englobam as questões empresariais, tudo isso. Né? A questão do sigilo hoje, a questão da lei de proteção de dados, que, né, é um tema novo, que inclusive tem muita gente que não sabe nem, né, como utilizá-la. Então, assim, mas assim, tudo se resume ao quê? A uma boa negociação, a um bom contrato, a uma boa estipulação antes de acontecer as vias judiciais, exatamente. Hoje em dia, tu tá falando assim, de, por exemplo, relação empresarial. Tudo envolve a questão de contratos, a questão de um bom relacionamento comercial, de uma boa proposta técnica, uma boa proposta comercial, né? Que, inclusive, ele dá segurança tanto para quem vende quanto para quem compra. A gente está falando assim, bom, nós como pessoas físicas, se a gente não compraria um imóvel num contrato verbal, porque uma empresa às vezes tem que vender milhões sem ter um contrato. Porque ela tem que correr esse risco. Então, assim, e hoje a questão de cobrança, às vezes, assim, porque acontece, por exemplo, de uma SA fechar as portas. Acontece de uma empresa de grande porte fechar as portas, né? Não... E é do dia pra noite, né? É um negócio assim... Não querendo dar exemplo, mas assim, tu vê, às vezes, no noticiário, a empresa tal tá entrando em RJ. Até pela segunda vez, e aí exatamente. Tu vê que vira uma bola e de isso neve. traz consequências, né, no âmbito de todas as relações, não apenas de consumidor final, mas de todas, tanto de fornecedores, quanto de consumidores, quanto de empregados, em qualquer, né, pessoa. Porque tu tá falando assim, por exemplo, de uma questão de uma solicitação de RJ, uma falência. Tu tá falando de, então, suspender a tua cobrança
e se submeter a um plano de pagamento ali que vai ser discutido entre todos os credores, que inclusive vai estabelecer ali um pagamento do valor com deságio de 30%, 40%, 60%, 70%. E até Já tem casos. de 2, 3 anos, né? Ainda que tu vai ficar nessa lenga-lenga e parcelado ainda em 12 vezes, 20 vezes. Então, tem algumas situações que acabam acontecendo, né? E as partes não conseguem prever. Mas tem muitas questões que é possível prever, inclusive colocar em contrato para evitar uma demanda judicial ou chegar num ponto de que a coisa se torne insustentável ou incobrável, por exemplo, né? Então, hoje em dia, o que é fundamental? É fazer... Né? Sempre, em todas as negociações que se fazem, independentemente se é pessoa física ou jurídica, é fazer o quê? Um due diligence, primeira coisa, para verificar exatamente o risco do negócio que se está fazendo, né? Se houver risco, eu quero assumir e literalmente colocar isso num documento, num contrato, em algum documento assinado pelas partes que possa estabelecer os limites e responsabilidades de cada um. Né? Hoje em dia, no mundo onde a gente, né, vive e onde todas as relações são rápidas, tudo é rápido, tudo muda fácil, não tem, eu diria assim, que não tem a possibilidade de fazer qualquer coisa sem ter uma segurança jurídica de que aquilo ali não vai te trazer mais prejuízo ou uma dor de cabeça por muito, muito tempo, né?